Então, eu acho que a gente precisa resistir. Eu acho que fazer jornalismo é um ato de resistência cotidiana, e é um ato de resistência cotidiana que tu faz dentro da redação. Eu fui durante muitos anos repórter de geral, de jornal diário, fazia 3 pautas por dia. E mesmo assim eu acho que a gente consegue ter essa escuta e ter esse olhar, se tu te dispõe a esse. É claro que tem matérias que tu vai precisar de muito mais tempo, mas é possível fazer no cotidiano. As matérias da vida que ninguém vê eram um pouco isso, mas aí também é outra coisa. Mas mesmo em pequenas coisas, se tu vai no carro, 5 minutos que tu tem no caminho do carro, em vez de ficar conversando com o fotógrafo, ou ficar olhando, pensando em outra coisa, ou lendo o jornal, ficar pensando em como talvez olhar de um outro jeito para essa matéria já vai fazer diferença. Se tu naqueles 5, 10 minutos, 15 minutos que tu estiver com aquela pessoa, tu realmente estiver com aquela pessoa, escutar aquela pessoa e não interromper porque tu acha que ela já sabe o que vai dizer, ou porque tu está com pressa, ou porque não sei o que, se tu escutar já vai fazer diferença. Eu passei muitos anos... Quer dizer, hoje eu faço as matérias do jeito que eu bem entendo e há vários anos já, e, em geral com o tempo que eu preciso, enfim. Mas isso foi uma conquista, né? Só para dar um exemplo, a primeira matéria que eu comecei, que foi publicada no jornal e que eu comecei a ter um pouco mais de espaço para fazer do jeito que eu queria, foi uma matéria de um plantão de domingo, que eu tinha 3 pautas. E uma das pautas era a inauguração do primeiro McDonald's de Porto Alegre. Isso era em 1989. E o McDonald's era um acontecimento muito grande. E aí minha pauta era assim, vai lá e entrevista para saber quantos Big Macs, quantos sanduíches foram vendidos. Tu pode fazer isso e é muito mais fácil. É mais fácil de apurar e é mais fácil de escrever. Mas eu pensei, não vou fazer uma coisa dessas. Aí eu tinha mais 2 pautas, o que eu cheguei foi assim, eu sempre, em geral, eu nunca chego chegando, eu sempre chego pelos cantos, eu sempre olho muito antes de me aproximar de alguém. E foi o que eu fiz. O McDonald's ele foi inaugurado em Porto Alegre, o primeiro, numa zona tradicional do centro da cidade, que chama Praça da Alfândega, que é onde é a Feira do Livro de Porto Alegre, que é muito antiga e que tem os seus próprios habitantes. Um grupo que habita historicamente a praça, que é um lugar onde teve grandes embates políticos, tem muita história, são os velhinhos da Praça da Alfândega, que são quase uma entidade. E a única coisa diferente que eu fiz eu fiquei num canto da praça olhando como os velhinhos olhavam para o McDonald's. Porque para eles o McDonald's era assim, eu fui percebendo, era como uma nave alienígena, né? E aí, depois de observar por um tempo, eles que sempre estavam falando, e sempre ocupados, e olhando bunda de mulher, aquele negócio todo, eles estavam assim, né? E aí, depois eu sentei com eles e fiquei ouvindo o que eles falavam por algum tempo, assim. E aí, eu pude contar essa história, não pelo número de sanduíches vendidos, mas como uma mudança social, econômica, política naquela região da cidade. E de uma forma que era também engraçada, que era leve, e que também tinha um número de sanduíches. Então, tu consegue fazer isso no dia a dia, se tu tiver esse movimento interno, se tu tiver esse olhar. Você vai infartar o pauteiro, vai ser E se tu não tiver esse olhar, tu pode passar um mês que tu vai enxergar a mesma coisa. Porque tu não tem essa disposição. Tu vai continuar enxergando números, exatamente. E o Marcelo me deu a coluna de reportagem da vida que ninguém vê, exatamente porque toda vez que eu voltava da rua, eu voltava com o personagem secundário e não com o principal. Então. Próxima pergunta, quem está com o microfone? Matheus Barbosa. Seus textos abordam a humanidade de um ponto de vista bastante característico, assim, até mesmo paralático e complexo, hiperreal. Como que você enxerga essa nova modalidade de jornalismo que se mistura com entretenimento
e resultam em reality shows assim, de jornalismo. Como você enxerga essa abordagem? Eu não sei bem exatamente ao que tu se refere, assim, que tipo de... Mas para mim jornalismo só tem um, assim, Profissão repórter não sei das quantas. Eu gosto do Profissão Repórter, por exemplo. Mas você não acha que a Profissão Repórter fala de muita coisa ruim? Parece que o jornalismo, a gente tem a sensação de que o jornalismo é só o que é ruim, assim, é só a desgraça, a mazela. Eu sei que o jornalista, ainda mais um novo, tem que ralar, né? Mas a sensação que a gente fica, acho que o Matheus também fala um pouco disso, é que é muita coisa ruim, assim. Parece que a notícia é só a dor, é só o sofrimento. A Liga, sabe aquele Liga da Band também aborda isso aqui. Tem virado agora meio que uma onda, CQC, Pânico, que vende o jornalismo misturado com essa vertente do entretenimento, ou até mesmo de tiração de sarro do entrevistado, né? Não é uma abordagem humana, ela é mais rasteira, assim, sabe? Eu não acompanho tanto, assim, para fazer uma análise, para, assim... Eu vi muito pouco disso tudo, assim, às vezes mais por curiosidade, muito rapidamente. Mas, para mim, o jornalismo ele não mudou, né? A internet deu várias possibilidades para o jornalismo, mas o jornalismo em si ele não mudou. Ele continua sendo feito da mesma maneira, ele continua tendo que respeitar as mesmas coisas, ele continua tendo por desafio trazer para o leitor a complexidade do real, trazer para o leitor o maior número de verdades que ele puder alcançar. E o respeito ao entrevistado, ele é fundamental para o bom jornalismo. Então, para mim, jornalismo é isso. Aquilo que não respeita as pessoas e não respeita a inteligência do leitor, para mim não é jornalismo. Eu não vou falar desse ou daquele programa porque eu não tenho condições de falar sobre algo que eu realmente não analiso e não estudo. Mas eu sei o que é jornalismo para mim, ou o que eu acredito que seja, né? E nisso o respeito é fundamental, porque o nosso desafio é exatamente entender como é que o outro vê o mundo, né? Como é que é o mundo do outro, é trazer o mundo do outro, né? E sem respeito não se faz isso. Quem mais? Jorge. Eliane, você acha que a definição do jornalismo condiz com o exercício da profissão hoje em dia? Eu acho que é possível fazer bom jornalismo hoje como era no passado. Assim, a gente tem uma ideia que é natural, assim, de que hoje seria mais difícil que antes, que hoje o jornalismo é pior do que antes. Eu não tenho tanta certeza disso. Eu acho que é um pouco mais porque a gente vive hoje, então isso parece assim, mas se a gente tem vários desafios hoje, sempre teve, a gente, por exemplo, não viveu na ditadura militar, quando ser jornalista, quando escrever uma reportagem podia significar ser morto, ser torturado, ou seja, era bem mais difícil. A gente teve mau jornalismo em todas as épocas e... Quando eu entrei, por exemplo, nas redações, o cara que cobria o setor de transportes era assessor de imprensa de transporte, o que cobria a saúde era assessor de imprensa da Secretaria da Saúde, ou seja, duas coisas impossíveis e incompatíveis, né? Quer dizer, sempre teve bom jornalismo e mau jornalismo, mas eu acho que depende de cada um, depende de como cada um respeita a si mesmo, para ter a força de fazer o seu ato de resistência cotidiano, que é, né, fazer bom jornalismo. Mas eu acho que a gente vive também num momento muito interessante, muito mais rico. Eu acho que ser jornalista hoje, começar no jornalismo hoje é mais interessante do que começar quando eu comecei 25 anos atrás, por causa da internet. A gente tem hoje o que acontecia antes? Antes o que a imprensa tradicional, e só o fato de hoje tu falar em imprensa tradicional já quer dizer que existe uma outra coisa. Então o que a imprensa tradicional não cobria não existia. Então tudo que acontecia tanto na periferia das grandes cidades como nas periferias do país não existia. Era como história não contada. Deixava de fora a vida da maioria das pessoas.
Hoje não. Hoje o que não é contado pela imprensa tradicional é contado nos blogs, é contado de diversas maneiras. Se criou um monte de possibilidades para contar a história cotidiana, né? Porque ser jornalista é documentar a história cotidiana, né? Nós somos os contadores da história contemporânea. O que a gente produz é documento. E a internet nos deu a possibilidade de contar essa história fora também da grande imprensa, fora da mídia tradicional. Eu não sei como é que é, eu tenho visto muita coisa acontecer. Por exemplo, em São Paulo, que é o mercado que eu acompanho mais, tem uma geração de jornalista que está na faixa dos 30 anos que está saindo das grandes redações. Está saindo das redações para criar outras maneiras, né? A gente tem a Pública, por exemplo, que é a primeira agência de jornalismo investigativo independente, que está fazendo grandes reportagens na internet com outro tipo de financiamento, de forma totalmente independente, atuando em rede, né? Ou, quer dizer, hoje tu consegue, talvez mais importante do que tu dar um furo é tu conseguir replicar a tua reportagem no maior número possível de blogs e de espaços, né, na internet. Eu tenho jornalismo colaborativo, né? Exatamente, que é muito interessante isso, eu acho muito, muito fascinante. Eu tenho amigas, por exemplo, que saíram tinham grandes empregos e saíram para escrever de forma independente. Hoje escrevem para a imprensa na Inglaterra, escrevem para jornais na Polônia, fizeram uma rede, porque a internet permite isso, né? Então acho que hoje a gente tem muito mais possibilidades do que eu tinha no início. Mas é claro, tu vai ter que ralar muito, mas sempre teve que ralar muito, né? E a gente sempre vai conviver nesse embate, né? Ser jornalista eu acho que é resistir também. Temos 5 minutos, acho que dá para fazer umas 2 perguntas aqui no meio. Boa tarde. Qual é o seu nome? Ana Carolina. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da imparcialidade. Ela existe? E se existe, como alcançá-la? E qual a sua importância também? Porque muito se discute sobre isso, né? Mas, ainda mais hoje em dia, com tantas opções também, tantas fontes de informação, eu acho que cabe um pouco ao leitor buscar várias referências. Mas, enfim, você acredita na imparcialidade? Ela existe e como alcançá-la? Eu acho que, assim, aquele jornalista que diz que ele é absolutamente isento, que ele é absolutamente objetivo e absolutamente imparcial, ou seja, que ele paira acima da sociedade, que ele não é uma pessoa, ele é uma entidade, ele já começa a sua reportagem dizendo uma mentira, porque essa imparcialidade, isenção absoluta não existe. O que eu acredito é que nós somos seres históricos, seres inscritos na cultura, ou seja, com uma visão de mundo, implicados naquela história, que só o fato da gente decidir contar uma história já altera aquela história, mas que a gente precisa buscar chegar o mais perto possível das verdades daquela pessoa, ou daquela realidade, ou daquela história que a gente vai contar. E é nisso que eu falo desse processo de esvaziamento. Porque jornalista não é juiz. A gente não está aqui para julgar, a gente não tem, isso não está colocado para nós, a gente está para escutar. Né? Então tu precisa ouvir com o mesmo respeito, né, o cara que tu admira e o cara que matou 15 pessoas nesse momento. Né? Então, eu acho que o que garante a gente chegar mais perto das verdades, que são as verdades do outro, é a qualidade da nossa escuta. É como tu te coloca. O que eu faço é sempre contar para o meu leitor nos momentos que eu interfiro. O meu leitor sempre sabe se eu interferi em algum momento daquela história. Eu não sei se tem um tempo, eu posso dar um exemplo. Eu não sei se tem. Fique à vontade. Vou contar porque as escutas, essas coisas ficam muito... as histórias sempre contam melhor as coisas.
o que eu chamo de escuta e por que ela nos garante chegar o mais perto de uma verdade que não é nossa e menos contaminada pelas verdades que são nossas, né, pela nossa visão de mundo. Nessa reportagem que eu fiz acompanhando a Ilse, né, nesses 115 dias, teve 2 momentos que dizem isso bem claramente. Num deles, a Ilse, ela tinha um câncer, um tumor num lugar inoperável e que liberava toxinas no corpo dela, que deixava ela enjoada. Então ela não conseguia comer. Um dos médicos não teve coragem de dizer a verdade para ela e disse para ela que se ela conseguisse comer, ela ia ficar forte e seria possível fazer uma cirurgia e ela ficar curada. Isso foi um tormento durante todo o final da vida dela, porque ela acreditava muito em comer e ficar curada. Por quê? Porque ela era uma merendeira de escola. E ela era merendeira de escola, numa escola muito pobre da periferia. Então, toda segunda-feira, as crianças chegavam desmaiadas e ela alimentava aquelas crianças e aquelas crianças sobreviviam. Como se elas ressuscitassem. Para ela era assim. Então, comer e ficar forte, ficar curado, para isso fazer todo sentido. Só que ela não podia comer, ela não conseguia comer. Então, para ela, morrer também era culpa dela. Eu conto isso para entender que, num determinado momento desse acompanhamento que eu fazia, eu conversava com ela todos os dias, durante mais ou menos 1 hora por telefone, num determinado horário, e uma vez por semana eu passava o dia inteiro com ela na casa dela. Num desses dias, a gente estava na cozinha, e estava eu, ela e a Lourdes, que era a mulher que cuidava dela durante o dia. E eu estava ali no meu canto, que é um lugar de escutadeira, é sempre meio um lugar de canto. E aí Ilse olhou para mim, ela estava se sentindo melhor naqueles dias, e ela disse: acho que eu não tenho mais essa doença. E olhou para mim para que eu confirmasse que ela não tinha doença. E eu não podia confirmar. Eu queria muito poder, mas eu não podia. E aí ficou aquele impasse, aquele silêncio, ela esperando que eu confirmasse, e eu sem poder confirmar, sem poder interferir. E aí a Lourdes disse: não, tu não tem essa doença porque eu tinha uma tia que tinha essa doença e ela cheirava mal e tu não cheira mal. E aí ficou resolvido dessa maneira. Quando eu fui para casa, eu imediatamente adoeci por aquilo que eu não pude dizer. Eu queria poder ter interferido, mas eu não podia. Então esse é um momento em que eu não interferi, e eu conto isso. Aí teve um momento, que nesses 115 dias, que foi um momento que eu interferi, que foi no final da vida dela. Ela estava sentindo que ela ia morrer. Ela estava passando muito mal e ela me ligou um dia chorando na lanchonete do hospital e dizendo: eu não aguento mais, os médicos não me dizem, eles não resolvem o meu problema, todo mundo faz cirurgia, por que eu não faço cirurgia, não sei quem. Eu disse: eu estou indo para aí. E aí eu encontrei ela na lanchonete com 2 pessoas, 2 mulheres que ela não conhecia, falando de Deus com ela e tal. E aí eu interferi. Eu disse a Ilse: tem uma consulta médica agora, pergunta para a médica tudo aquilo que todas as tuas dúvidas. E ela ficou meio assim. E a gente foi para a consulta médica. E foi um momento muito triste, muito bonito também. A médica Maria Goretti é uma mulher muito especial. E ela era uma sala, assim, aqueles hospitais antigos. E a Ilse ficava aqui, a Goretti ficava aqui, a Ilse aqui. E eu no meu lugar de escutadeira, que é fora da cena. E entrava pela janela uma luz que batia no rosto das duas. E a Ilse perguntou para a Goretti da cirurgia. E a Goretti disse: tem uma pedra no meio do seu caminho. E aí Ilse disse: mas não dá para fazer um viaduto? E não dava para fazer um viaduto. Naquele dia, a Ilse, que era uma mulher muito... ela não gostava que pegasse no braço dela, ela estava sempre bem arrumada, ela dizia que eu tinha que me arrumar melhor, ela me deu vários conselhos femininos, né? Eu melhorei muito depois. E naquele dia, ela saiu do consultório, ela era baixinha, e estava magrinha, sempre de salto, e falhou o pé dela. E ela me pegou no meu braço. E aí que eu falo dos detalhes.
a informação, contar para o leitor que falhou o pé dela, valia mais do que qualquer palavra que ela dissesse, qualquer coisa que eu pudesse dizer, ou qualquer palavra que ela dissesse, não tinha a grandeza e o significado, não era uma informação tão importante como o falhar o pé. O falhar o pé dizia um monte de coisas. E ela me pegou e eu fui com ela de braço até o saguão do hospital, onde a gente ia esperar o filho dela que tinha ido buscar o carro no estacionamento. E aí ela disse: mas acho que se eu comer, eu vou poder operar e ficar boa. E aí eu interferi de novo, eu disse: Ailson, eu estava lá. Não é culpa tua, nunca foi culpa tua. Então esse foi o momento em que eu interferi, porque eu achei que eu tinha que sair do meu lugar de escuta, sair do lugar de repórter e dizer para ela que não era culpa dela. E acho que eu fiz o certo. Às vezes a gente erra. Mas o importante não é se eu errei ou se eu acertei. O importante é que eu conto para o meu leitor que eu interferi na história que eu estava contando. Então é isso que eu chamo de lugar de escuta. E é pela qualidade da nossa escuta que a gente garante chegar o mais perto das verdades todas. Mas nunca de uma verdade só. Nunca de uma isenção total. Nunca de uma imparcialidade total, porque isso não existe.